Capítulo 338. Semifinais. Como havia apenas 2 partidas hoje, elas não foram marcadas próximas uma da outra. Em vez disso, uma partida foi marcada pela manhã e a outra foi marcada à tarde. A partida entre Onisvord e o príncipe sortudo Shevchenko foi marcada pela manhã. Apesar de não haver nenhum suspense, era uma partida da semifinal, apesar de tudo. Isso atraiu muitas pessoas. Havia pelo menos 60.000 a 70.000 pessoas ao redor do estágio de teste de espada N1. Como todos estavam espremidos uns contra os outros, o calor do corpo manteve todos aquecidos. Como Angela ainda não havia voltado de São Petersburgo, Fei estava um pouco preocupado. Ele enviou Torres, que era o mais calmo de São Petersburgo, para ver o que estava acontecendo, e ele não estava com vontade de assistir a partida entre Onisvord e o príncipe sortudo Shevchenko. Ele decidiu ficar na tenda central e esperar por novas informações. Fei não sentia que o príncipe sortudo Shevchenko poderia vencer, e Mathazi, que era conhecido por suas habilidades de visão e identificação, também não comentou muito sobre Shevchenko. Fei pensou sobre isso por um tempo e percebeu que não havia como o príncipe sortudo Shevchenko pudesse vencer, e ele perdeu todo o interesse em ir ao estágio de teste de espada N1 para assistir à batalha. Depois de uma série de sons de corneta profundos e altos, uma luz azul brilhou na direção do estágio de teste de espada N1, e a multidão começou a aplaudir. Era óbvio que a matriz mágica protetora foi ativada e a partida começou. Em vez de desperdiçar seu tempo, Fei foi para uma área vazia no acampamento de Chambord e começou a instruir Izagi e os 4 pequenos dragões sobre as habilidades de assassinato. Não muito longe, Seixa estava fazendo alguns exercícios de recuperação. Ele finalmente acordou depois que Fei o tratou de acordo com as instruções enviadas pelo espada perversa blindada de prata. Enquanto se movia para esticar seus membros, ele ensinou a Pierce e Drogba sobre as chaves e dicas sobre como liderar soldados e controlar as equipes. Depois que Seixa perdeu a consciência, Fei percebeu que ele realmente não tinha pessoas talentosas em termos de líderes militares. Ele só tinha 2. Um deles era Seixa e o outro era Brock. Robin, que acabou de se tornar parte de Chambord, também teve um bom desempenho, e Fei o considerou meio talentoso. Exceto por essas 3 pessoas, o resto estava todo interessado em outras áreas. Lampard era poderoso, mas ele não gostava de militares e políticos. Ele só estava interessado em cultivo. Pierce e Drogba eram 2 homens fortes que eram bons em lutar e não tinham inteligência. Eles eram bons guerreiros, mas terríveis comandantes. Quando Seixa estava em sono profundo, era bastante caótico no acampamento. Houve até uma época em que a programação estava toda confusa e ninguém patrulhou o acampamento durante 6 horas à noite. Portanto, logo após Seixa acordar, Fei ordenou que Pierce e Drogba aprendessem o básico de Seixa. Embora os 2 não gostassem desse tipo de coisa, tinham que se esforçar ao máximo para aprender, já que o rei comandou. E a partida ainda está ocorrendo depois de 10 minutos. Fei subconscientemente olhou para a direção do estágio de teste de espada N1 e percebeu que ainda estava lotado. As pessoas estavam aplaudindo e gritando, e parecia que a cena em que Onisvord derrotaria o príncipe sortudo Shevchenko em poucos segundos não ocorreu. Droga! Eu não esperava que este príncipe sortudo Shevchenko durasse mais de 10 minutos aos ataques de Onisvord. Deve ser difícil. Fei pensou. A sorte deste príncipe precisaria ser extraordinariamente boa para durar tanto tempo. Depois de mais 10 minutos. E ainda está ocorrendo. O que aconteceu? Fei ficou chocado ao descobrir que a multidão em torno do estágio de teste de espada N1 não diminuiu. Na verdade, parecia que estava aumentando de tamanho à medida que mais e mais pessoas corriam em direção ao estágio de teste de espada N1 de todas as direções. Será que o Onisvord não conseguiu derrotar o príncipe sortudo Shevchenko? Fei ficou realmente chocado desta vez.
Ele não podia acreditar que tanto ele quanto Mathrazi, que era o poeta viajante número 1 de Zenit, julgaram mal o príncipe Shevchenko. Depois de fechar os olhos, Fei liberou lentamente seu poder espiritual. Ele instantaneamente sentiu duas fortes energias vitais lutando entre si. Um deles era como uma enorme espada que subia no céu, e o outro era firme e denso como uma enorme montanha. Fei estava muito familiarizado com a espada. Isso era Onisvord. No entanto, essa firme e intensa energia montanhosa era muito nova para a Fei. Ele estava lutando com a espada e não estava em desvantagem. O rosto de Fei mudou de cor. Será que essa energia pertence a Shevchenko? Fei chamou Robin e disse-lhe para ir ao estágio de teste de espada N1 com um Divi Cristal e gravar todo o jogo. Se ele não estivesse errado, Onisvord poderia ter uma luta difícil. Assim que Robin saiu do acampamento, uma carruagem mágica extravagante que era puxada por 4 bestas rugido das chamas apareceu. Havia um símbolo de Chambord, e essa era a carruagem mágica que Fei comprou para Angela quando estavam no portão Hot Spring. A carruagem logo entrou no acampamento de Chambord. Depois de ver isso, a princesa caída Victoria rapidamente correu para fora da tenda das empregadas para cumprimentá-la. Enquanto Angela estivesse aqui, ela não teria tanto medo de Fei, que sempre a repreendeu como uma cara séria. Depois Spring, Summer, Winter e Emma abriram a cortina da carruagem e desceram, ajudaram Angela, cujo rosto ainda estava um pouco vermelho, a sair da carruagem. O que aconteceu? Fei franziu a testa enquanto se aproximava. Ele percebeu que Angela ainda estava um pouco bêbada porque havia uma doce fragrância de vinho nela. No entanto, sua aparência embriagada era um pouco sedutora. Sua Majestade, as criadas rapidamente cumprimentaram Fei. Spring, que usava um vestido verde e tinha o longo cabelo preto amarrado em um rabo de cavalo, respondeu rapidamente: Sua Majestade, Sua Alteza bebeu um pouco demais na noite passada. Além disso, havia alguns nobres que vieram esta manhã para visitar a princesa mais velha, e ela organizou outra pequena festa. Angela, Sua Alteza. O Fei franziu a testa e respondeu. Ele então balançou a mão e continuou. Tenho certeza de que vocês estão muito cansadas depois de cuidar de Angela a noite toda. Por favor, volte e descanse. Emma, você precisa descansar também. Você tem olheiras ao redor dos olhos. Você parece um panda agora. Embora ela não soubesse o que era um panda, Emma estava muito cansada. Ela queria dizer alguma coisa, mas estava cansada demais e bocejou. Depois disso, ela mostrou a língua para Fei e foi descansar com as 3 empregadas. Fei abraçou a bêbada Angela e a levou de volta para a tenda central. Depois que ele a colocou na cama macia, ele a cobriu com um cobertor e enxugou o rosto com uma toalha limpa e molhada. Ele balançou a cabeça enquanto olhava para ela novamente. Angela não era alcoólatra e raramente bebia. Apenas olhando para o rosto dela, Fei sabia que ela bebeu muito nas últimas 24 horas. Fei sentiu uma dor no coração e não sabia por que ela bebera tanto assim. No entanto, foi uma sorte que ela não bebeu tanto que vomitou. Fei usou as mini-matrizes mágicas gravadas na armação de metal da tenda para ajustar a temperatura ambiente a um grau agradável. Depois que ele moveu o cobertor e certificou-se de que cobria o corpo inteiro de Angela, um sorriso gentil apareceu no rosto de Fei enquanto ele olhava para o seu lindo rosto adormecido. O amor estava escrito em todo o seu rosto. Fei apenas sentou-se ao lado da cama e olhou para ela. Quando ele subconscientemente estendeu a mão e ajeitou o cabelo, de repente ele viu uma caixa mágica vermelha que estava parcialmente dourada na mesinha de cabeceira ao lado de Angela. Fei abriu-a e viu 3 fósseis semelhantes a ovos no formato. Fei lembrou que ele os comprou de um velho golpista. Na verdade, ele comprou muitas coisas daquele velho depois que lhe disseram que eram todas das ruínas míticas. Esses 3 ovos foram separados do que Fei comprou, e ele os deu para Angela como presentes. Fei agarrou um fóssil e estava bem quente.
Fei sorriu e lembrou-se que ele disse a Angela, sem querer, que estes poderiam ser ovos de poderosos demônios e eles poderiam ser sortudos o suficiente para serem chocados. Angela provavelmente levou isso a sério e projetou esta caixa mágica elementar de fogo para tentar incubá-los. Depois de colocar o ovo de volta na caixa, Fei colocou a caixa mágica de volta na mesa de cabeceira. Quando Fei estava prestes a sair, Angela, que estava dormindo, de repente, estendeu a mão e de alguma forma agarrou a mão de Fei. Alexander, não vai, eu não quero beber, mas me abrace, ela murmurou. Fei balançou a cabeça e subiu na cama. Com suas roupas, ele abraçou a garota e se sentiu muito calmo. Ele tinha uma beldade em seus braços e cheirava sua fragrância corporal, mas ele não tinha pensamentos obscenos em sua cabeça. Ele apenas se sentiu muito confortável, e todos os pensamentos confusos que ele tinha havia desaparecido. 2 horas depois, Fei abriu os olhos sonolentos e subconscientemente tentou envolver os braços em torno de Angela. Ele abraçou nada e instantaneamente acordou. Ele olhou para o lado e percebeu que Angela já estava de pé. Alexander, você está acordado? Enquanto Fei se perguntava onde estava Angela, Angela entrou na tenda com uma bandeja que continha uma tigela de mingau. Quanto tempo eu estive dormindo? Fei perguntou quando ele rapidamente terminou o mingau. Já faz 2 horas. Você precisaria aparecer para sua partida em meia hora. Angela respondeu com um sorriso. Tanto tempo? Fei balançou a cabeça. Durante esse período, ele participou das partidas durante o dia e treinava no Diablo Void à noite. Ele só dormia de 3 a 4 horas por noite, mas a soneca de 2 horas que ele acabou de ter o encheu de energia. Toda vez que ele passava o tempo sozinho com Angela, ele conseguia esquecer todos os problemas e aproveitar o tempo de qualidade. Ninguém mais poderia lhe dar essa sensação, e ele sentiu que a linda garota na frente dele era um presente dos deuses. Quando ele estava prestes a perguntar por que ela estava tão bêbada, Torres de repente informou do lado de fora que Robin, que foi gravar a partida, retornou. O que? Onisvord na verdade perdeu. Fei ficou chocado depois de falar com Robin.